Boa noite, Rede Jovem, tudo bom? Os pastores seguem de férias, eu quero chamar a Manu, que vai pregar pra gente hoje. Recebam ela. E o Caleb vem junto. Vamos orar, então, por esse tempo. Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa noite. Pai, nós queremos colocar o Senhor em primeiro lugar nessa noite. Pai, queremos dizer, Pai, continua falando conosco. Deus, continua fazendo aquilo que o Senhor tem preparado para esses dias da série Stories. Pai, que em nome de Jesus a gente possa entender mesmo, Pai, que o Senhor não nos deu um espírito de covardia, mas um espírito de poder, amor e equilíbrio, Senhor, em nome de Jesus. Que a gente possa andar nisso nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, Rede Jovem. Ai, gente, meio nervosa, mas a gente consegue. Quero que você feche seus olhos e vá orando em línguas, você fala. Vá lembrando um pouco o que o Senhor fez essa noite. Tenho certeza que tem tudo a ver com o que eu vou estar falando. Tem tudo a ver com o que a gente está falando já, na verdade. Desde a semana passada, a gente tem contado um pouco como as histórias têm marcado as nossas vidas. Sábado passado, o Gui falou sobre histórias da presença de Deus. E hoje eu quero falar um pouco com vocês de história de poder. Sabe, continua. Então vai aí no seu lugar orando. Eu creio que o Senhor te trouxe à memória. Ele deixou que você lembrasse de tudo aquilo que Ele marcou na sua vida, seja no seu tempo devocional, seja na sua célula, seja no culto, talvez no Acampáscoa, talvez até hoje. E eu sei que certamente, junto com a presença de Deus, junto com histórias de presença, você também teve alguma história de poder, de algo que o Senhor marcou no seu coração. E talvez nesses mesmos lugares, talvez com essas mesmas pessoas, você foi marcado por uma história de poder, de algo que o Senhor trouxe à sua vida. Talvez você está lembrando de uma cura sua ou de alguém específico. Talvez você está lembrando de como o Senhor abençoou vocês para estar indo numa Páscoa. Talvez você está lembrando agora como o Senhor converteu aquele seu amigo, aquele seu parente, aquela pessoa que você achava que não tinha como se converter, não tinha mais condições. Talvez a sua vida foi marcada por uma história de poder, de um milagre, não só na sua vida emocional, não só no seu físico. E todas essas histórias de poder, se vocês pararem para reparar, ela tem uma capacidade de trazer ao nosso coração uma lembrança, não só uma lembrança, mas de testificar quem Deus é, de testificar de quem e como o Senhor age na nossa vida, através de nós. E sabe, eu quero falar um pouco com vocês de uma história que está lá em Mateus 14, do 13 ao 21. E essa história também é uma história que é marcada por poder. É uma história onde a gente consegue ver que Jesus, ele passou por uns processos, e nesse processo, e durante toda essa história, durante todo esse relato, a gente vê como o poder de Deus, ele é presente. Quantos aqui reconhecem que o poder de Deus é presente? Quantos aqui reconhecem que o poder de Deus já agiu na sua vida? Eu posso testificar isso na minha vida. E lá em Mateus 14, do 13 até o 21, diz assim: ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se do barco, em particular, para um lugar deserto. As multidões, ao ouvir falarem disso, saíram das cidades e seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco, viu tão grande multidão que teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Mande embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus: eles não precisam ir, dêem vocês algo de comer. Eles disseram: tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Tragam-nos aqui, disse ele.
E ordenou que a multidão se assentasse na grama, tomando-se os 5 pães e os 2 peixes. Ele olhou para o céu e deu graça e partiu os pães. E em seguida deu aos seus discípulos e a esta multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os seus discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Sabe, falando um pouco desse contexto, talvez, se você ler ele um pouco mais para cima, logo no começo, ele começa falando que Jesus se retirou, logo que ele ouve uma notícia. E essa notícia é justamente a morte do seu primo. Né? João Batista tinha acabado de ser decapitado. Ele tinha acabado de ter a sua cabeça colocada numa bandeja. E de repente Jesus recebe uma notícia dessa. E eu fico imaginando como que foi para Jesus receber uma notícia tão triste. Né? Uma pessoa que não somente era da família, mas também era amigo, foi aquele que batizou ele. E de repente Jesus se vê num lugar que eu acho que ele justamente falou, vamos, né, amigos, discípulos, vamos comigo para um lugar deserto, vamos entrar nesse barco, porque eu acho que eu preciso de um tempo. Eu fico imaginando que Jesus ele justamente estava pensando isso. Eu acho que eu não sei vocês, mas no momentos que eu tô triste, momentos que alguma coisa acontece na minha vida, eu justamente quero ir para um lugar de descanso, para um lugar longe das pessoas, um lugar onde eu vou poder respirar, vou poder pensar, chorar, passar pelo processo. Mas algo que eu acho muito interessante nesse versículo, se vocês separarem, que é justamente no momento de tristeza, quando Jesus ele pega o barco, ele vai para um lugar deserto. Quando ele vamos dizer assim, ele sai do barco, quem que ele vê? Uma multidão. Eu fico pensando o que Jesus passou na cabeça de Jesus ali, tipo, nossa, eu acho que agora era o momento de eu estar descansando, o momento de eu estar recebendo do Pai, de eu estar ali, eu estar sendo cuidado. E de repente eu me deparo com quem? Com uma multidão, com várias pessoas me esperando e olhando ali para mim. Eu acho que o pessoal ficou olhando. E aí, Jesus, o que você vai fazer? E lá em Marcos 6,34 é a mesma história, mas ele fala que Jesus teve compaixão deles, porque eles eram como ovelhas que não tinham pastores. E algo que eu olho para a vida de Jesus, eu vejo que o poder de Deus, ele consegue se manifestar até nos nossos momentos de tristeza. E essa é uma história de poder, de como o Senhor, de como Deus, ele consegue agir até no momento onde parece que nada tinha perspectiva. Talvez você olhe para a sua vida e assim como Jesus, você se retirou, você entrou num barco para ficar sossegada, para não ter ninguém te incomodando, mas foi justamente nesse lugar aonde o Senhor ele começou a querer demandar algo de você e falar: ei, através da sua vida, através desse momento de tristeza, eu quero manifestar o meu poder. E sabe algo que eu vejo? Que isso acontece muito, né? Eu, principalmente na posição de líder, quando eu liderava uma célula, eu via que os momentos de tristeza era onde o Senhor mais me esticava, aonde eu tinha mais do que entregar, porque eu estava disponível para o Senhor. E eu saía desses tempos falando: nossa, eu acho que era isso que eu precisava. Era justamente no momento de tristeza, aonde eu precisava, através da minha vida, permitir que o Senhor, permitir que o poder dele se manifestasse na minha vida. E talvez você também está se deparando nesse lugar de momento de tristeza, e você estava falando: eu acho que é nesse lugar aonde eu devo me ficar recluso, aonde eu devo não preciso receber, não preciso dar nada, eu só quero ficar nesse lugar. Mas algo que eu quero dizer para você é que tudo acontece ao mesmo tempo. Então, vai ser justamente no momento onde você
talvez mais tiver necessidade, mais estiver precisando de um colo, vai ser talvez o lugar onde o Senhor vai demandar de você algo. E eu quero dizer algo para você, que Jesus, nesse lugar de tristeza, o Senhor veio sobre a vida dele e permitiu com que ele tivesse compaixão. Permitiu com que ele pudesse olhar para a vida daquelas pessoas com um olhar diferente, um olhar de misericórdia, um olhar de amor, de paixão. E sabe, lá em 2 Coríntios 12, do 9 ao 10, diz assim: mas a minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E quando eu olho esse versículo, eu vejo como as coisas se casam, como essas histórias de poder, como o poder de Deus pode se manifestar na minha tristeza. É justamente porque Ele fala que é nesse momento de fraqueza, nesse momento de luto, nesse momento de que você talvez esteja vivendo, de que você não quer saber de mais nada. É onde o Senhor está se aperfeiçoando na sua vida. É onde você vai poder demonstrar Cristo através da sua atitude, através daquilo que Ele tem entregue para ti. E sabe, algo que eu posso ver nessa multidão é que Jesus, Ele pode entregar para aquelas pessoas aquilo que elas estavam procurando. Porque não somente Jesus curou, mas Ele também ensinou. Foi no momento de fraqueza que Jesus pôde curar os enfermos, que Jesus pôde trazer uma palavra para eles. O Senhor pôde instruir algo para eles. E talvez você esteja pensando: como que eu posso fazer isso? Talvez como que eu consigo acessar isso? E sabe, uma coisa que eu quero dizer para vocês precisam estar disponíveis para o Senhor. Assim como Jesus estava disponível, Ele se colocou disponível a Ele. Ele falou assim, eu creio que Jesus saindo, Ele deve ter dado risada e falado: só você, Deus, para fazer isso. Mas algo que a gente também pode ver, né, dentro dessa história, né, dentro desse versículo que eu falei, outro tipo de poder, outra forma do Senhor manifestar o poder dele. E a outra forma é através da unidade. Então repete comigo: o poder manifesto através da unidade. E sabe como que é essa unidade? Ele fala que uma multidão estava lá. Mas no versículo, lá em Marcos 6:33, diz que a multidão viu-os partir. E muitos o reconheceram, conheceram eles. E correram para lá a pé, de todas as cidades. E ali chegaram primeiro do que eles. E aproximando-se deles. E olha uma coisa que é muito interessante nesse versículo, é que ele fala que muitos reconheceram, não foi todos que reconheceram Jesus e os discípulos. Mas foram alguns. No meio dessa multidão, alguns viram e falaram: opa, ali, ó, Jesus está ali. Jesus está indo para um lugar, eu preciso correr, eu preciso ir atrás dele, porque a minha fome, a minha sede, a vontade que eu tenho de buscar a Deus é tão grande que eu não posso ficar aqui onde eu estou. E, gente, se vocês separarem, eles estavam a pé, numa cidade, indo para uma cidade deserta. Eles estavam indo, provavelmente, eles foram com as roupas que eles estavam, não se prepararam, não pegaram nada. Talvez eles simplesmente olharam para aquilo e falaram assim: eu não posso perder tempo, né? Eu não posso esperar. A minha fome é tanta que eu preciso ir atrás. Essas pessoas, algumas pessoas que reconheceram Jesus, provavelmente, elas começaram a falar para o amigo: ei, eu estou indo lá, você quer ir comigo? Ei, eu vi Jesus indo para o outro lado, pegando o barco, indo lá para aquela cidade. O que você acha da gente ir? O que você acha? Você está comigo? Talvez ele olhou ali para aquele amigo, e aquele amigo estava meio desanimado e falou: vamos lá comigo, eu creio que Jesus vai te entregar algo. Eu creio que vai ser bênção, eu creio que vai ser algo extraordinário.
E essas pessoas que reconheceram Jesus, essas pessoas que estavam atentas àquilo que o mestre estava fazendo, elas puderam influenciar. E a história de poder fala sobre isso. O poder de Deus se manifesta através da unidade, através da minha vida, influenciando a vida de outras pessoas. Através da minha vida, manifestando a glória de Deus. E as outras pessoas precisando e falando, eu preciso ir junto, eu preciso estar com essa pessoa, eu preciso estar lá. E algo que faz parte da nossa história de poder, talvez você seja um amigo que veio porque alguém falou assim, ei, tem alguma coisa, eu tenho uma novidade para você. Eu tenho um presente para ti. Eu tenho algo novo para você. Eu tenho palavras que você vai receber e elas não são vazias. Você topa aí comigo? E sabe, as histórias de poder, elas são marcadas por pessoas que estão disponíveis, estão atentas àquilo que o Espírito Santo está fazendo. Aquilo que o mestre, sabe, o que o mestre mandou é justamente isso. Elas estavam atentas, elas estavam disponíveis para aquilo que Jesus tinha. E elas simplesmente foram atrás da presença de Deus. Elas pagaram o preço de talvez se machucar, porque provavelmente para ir andando até lá não era fácil, de cansar. Provavelmente elas tiveram que deixar as coisas, os afazeres, o que elas tinham para fazer. E essa decisão e essa influência, ela impactou. Porque foi justamente na unidade, foi justamente quando todos, né, quando a multidão estava lá, que Jesus ele olhou e teve compaixão. E ele pôde ministrar, ele pôde curar, ele pôde justamente mostrar o poder dele, revelar o poder dele. E eu quero que você comece a olhar na sua vida, se você, assim como se você se encontra só no meio dessa multidão que foi impactada e foi junto, ou você é aquele que está atento àquilo que o Senhor está fazendo. Como que você, vamos dizer assim, como que você se identificaria? Você é aquela pessoa que quer buscar algo, mas sabe algo que é interessante? Que mesmo essas pessoas que não estavam atentas, elas puderam ainda assim receber do Senhor. Elas ainda assim tiveram a porção delas. Elas ainda assim provavelmente foram curadas, foram ensinadas, provavelmente a fé delas foi aumentada. Sabe por quê? Porque lá em Mateus 18, 20, fala que, pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei no meio deles. E a unidade faz isso. Quando a minha fé se une com a fé do outro, quando o meu espírito, né, que é o Espírito Santo, testifica no seu espírito, a gente começa a se mover em unidade, numa mesma sintonia. E a gente consegue ver isso em Pentecostes, né, lá em Atos, quando o Espírito Santo é derramado. O que acontece? Qual a característica daquele movimento, do receber do Espírito Santo? Todos eram um, todos estavam em unidade com o Senhor, todos tinham o mesmo pensamento. E justamente o poder de Deus, ele é manifesto. Histórias de poder são manifestas quando nós estamos em unidade. Hoje, durante o louvor, eu pude perceber isso. O quanto a unidade, ela nos conduz, ela conduz, na verdade, ao coração do Senhor. Ela torna um ambiente propício para a gente receber das coisas. Quantos já tiveram, talvez, momentos que pararam, eu acho que hoje não está fluindo. Às vezes a gente tem esses momentos, a gente olha, nossa, parece que hoje não está fluindo na minha vida, não tem. Mas quando a gente começa a ver na vida do próximo, fluindo o Espírito Santo, aquilo começa a trazer uma conexão, uma alegria. Sabe, eu lembro de um episódio, de uma situação muito engraçada, que, literalmente engraçada, foi um dos gerações radicais, aonde de repente a maioria das pessoas começaram a ter momentos de riso espalhados aqui pela igreja, e de repente eu começo a dar risada igual uma maluca,
E uma amiga minha, ela simplesmente se aproxima, encosta em mim e começa a rir também. E de repente, mais uma outra amiga encosta e a gente começou, tipo, parece cada uma passar, transmitir ali aquela unção do riso. E foi algo que a unidade permitiu com que a gente vivesse aquele momento, aquela experiência de poder. E foi algo tão marcante na minha vida, porque foi o momento que eu mais precisava receber isso do Senhor, porque era um momento que eu estava passando por um processo triste, um processo difícil na minha vida, e o Senhor foi lá e me batizou com algo, com a alegria dele. Mas isso só aconteceu porque nós estávamos em um ambiente de unidade, porque nós estávamos disponíveis para viver aquilo que o Senhor tinha para a gente. E talvez você tenha isso na sua vida, talvez você tenha uma lembrança de algo que você viveu, de uma experiência de poder. Mas sabe, eu quero que você entenda algo. O Senhor, Ele não quer somente trazer à memória aquilo que traz a esperança. Ele não quer somente trazer essas histórias de poder que a Rede Jovem viveu. Ele quer que você viva isso diariamente, histórias de poder diariamente na sua vida. Ele quer que você viva a unidade. Ele quer que você viva, até no momento de tristeza, uma história de poder. Até no momento onde você estiver com a sua célula, talvez até num rolê pós-Rede Jovem, o Senhor se manifestar na sua vida, se manifestar através de vocês, porque vocês estavam em unidade, vocês estavam com um só pensamento. E a Bíblia fala que quando 2 ou mais, se reunirem no meu nome, ali eu estarei. E o Senhor, Ele fala que Ele vai se fazer presente. E por isso o poder de Deus, Ele quer ser manifesto na nossa vida. E eu quero também falar de um terceiro ponto. E esse terceiro ponto é como o poder de Deus se manifesta na nossa vida. E o poder de Deus, ele pode se manifestar através da nossa fé, que gera um testemunho. E eu quero chamar 2 pessoas para estar contando um testemunho para nós, porque eu creio que eu creio que quando nós recebemos a palavra de Deus, nós ouvimos ela começa a gerar algo no nosso coração. Ela começa a nos impulsionar a um lugar. Porque eu creio que no ambiente de fé, é justamente no ambiente de fé onde o Senhor pode operar milagres. Porque a gente consegue ver que no ambiente de fé, a gente torna propício o agir de Deus. Eu quero chamar o Giovanni e o Bruno para estarem aqui, compartilhando um pouco de alguns testemunhos. E eu creio que esses testemunhos, eu quero que você esteja com o coração aberto, porque a palavra de Deus fala que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir o que é a palavra de Deus. E eu creio que esses testemunhos eles vão gerar no coração de vocês justamente esse movimento, esse entendimento do que é ter histórias de poder. Amém. Boa noite, jovem. Não sei onde está o Giovanni, mas amém. Eu queria contar a minha história. Eu quero ser bem rápido, de como que eu voltei para a igreja. Porque como é o terceiro ponto que ela está falando, a fé de um amigo meu gerou um testemunho que sou eu. Sabe? Então eu me converti quando eu tinha 12 anos de idade, em uma outra igreja. E com 14 para 15 anos eu me desviei. Eu fiz outras escolhas na minha vida, eu tinha outras prioridades. Aí foi o meu maior erro, Então eu deixei de priorizar a Deus para priorizar outras coisas, outros desejos que eu tinha na minha vida. E eu já quando eu me desviei com 13 para 14 anos, eu já conhecia esse meu amigo, jogava futebol juntos. E aos 20 anos eu entrei no quartel, servi 1 ano no Exército Brasileiro, e eu reencontrei esse meu amigo lá no quartel. Então a gente ficou... Quando eu saí da igreja com 13, ele estava entrando, ele se tornou membro da SCC, foi na mesma época. E daí depois de quase 6 anos, deu 5 anos e pouco ali, a gente se reencontrou, a gente voltou a se falar. E ele ficou mais ou menos, a gente serviu 1 ano junto, ele ficou mais ou menos uns 6 a 7 meses, ele constantemente me chamava para vir visitar a SCC. Constantemente me chamava. E eu falava, cara, claro que não. Já me converti, já me desviei, tá tudo certo, tô bem assim, achando que estava tudo bem na minha vida. Só que
durante esse tempo que ele me chamava, não só ele me chamar começou a me incomodar, mas as atitudes que ele tinha lá no quartel começou a me incomodar. Então, às vezes a gente ficava brincando com ele, provocava ele para ele falar um palavrão, porque a gente falava, nossa, ele é crente, mas se ele falar um palavrão, ele não é mais. Aí ele falava, vocês são tongo. Oh, falou tongo. A gente vibrava, olha a cabeça, 20 anos, cara, a gente tinha 20 anos, era homem, já adulto, dentro do quartel, a gente vibrava porque ele chamava a gente de tongo, e a gente, nossa, ele falou palavrão, e ele ficava tipo, cara. Só que foram acontecendo tantas coisas durante esses 6 meses, e a gente foi conversando e tal, e depois que eu vim para a igreja que ele me contou isso. Então, durante esses 6 meses, como eu já tinha desviado há muito tempo, eu não tinha esse entendimento. Mas foram 6 meses que ele orou pela minha vida. E quando um dia eu cheguei e falei, cara, quero visitar. Ele ficou 2 meses. Então foram 6 meses orando pela minha vida, tendo fé que um dia eu ia aceitar visitar. Um dia eu aceitei. Ele ficou mais 2 meses. Ele morava em Colombo, eu morava no Cajuru. 2 meses ele saía de Colombo todo sábado, ia na minha casa, me buscava, me trazia para o culto, acabava o culto e ele me levava embora. 2 meses ele fez isso. Além de estar orando pela minha vida, ele estava se posicionando, ele se colocava num lugar disponível para que Deus usasse ele. O testemunho de vida dele me trouxe até aqui. A fé dele fez com que Deus fosse agindo na minha vida até eu estar aqui. E hoje eu posso falar que eu sou um testemunho. E ele pode falar que, olha, eu tenho um testemunho de vida. Eu tenho um Bruno, meu amigo, que está lá. Hoje é um assessor da Rede Jovem. Mas eu orei por ele. A minha fé trouxe ele até aqui. O meu testemunho trouxe ele até aqui. E às vezes você fala, cara, como que eu posso trazer um amigo? Como que eu posso trazer aquela pessoa da minha família? Cara, o seu testemunho, o seu dia a dia, a sua vida vai fazer essa pessoa querer conhecer Jesus. Amém? Glória a Deus. Já o meu testemunho é compartilhado. Alguns anos atrás a gente teve uns eventos missionários. Então a gente foi lá para a União da Vitória para ajudar a evangelizar o pessoal, tudo. Então a gente teve 2 ações em 1 ano, que eram as Elins. Então, parte do primeiro grupo foi o pessoal da Rede Jovem e parte do segundo grupo foi o pessoal do Mega Team. E eu fazia parte desse segundo grupo do Mega Team. Então, só fazendo um parênteses, eu desde criança, eu fui da igreja, cara, praticamente nasci aqui na CCC. Então, a minha família, a gente já está aqui há mais, de 20 anos. Mas, enfim, o meu testemunho não é, da minha volta para casa. Mas o meu testemunho é eu poder ter sido usado por Deus para impactar um cara. Fecha parênteses. Então, esse primeiro grupo foi, e eles fizeram algumas ações. Então, chamaram bastante gente e tal, fizeram barulho na cidade. E a cidade, cara, como é uma cidade pequena, parece que parou. E uma dessas pessoas que pararam foi o Seu Jorge. Não o cantor, o outro. Aí, cara, o Seu Jorge, que cara querido. Sério, que cara querido. Ele veio, parou, conversou com o pessoal, recebeu de Deus. Mas ele não pegou o contato do pessoal. E esse Jorge, ele era andarilho. Então ele não tinha telefone, tinha que, meio que guiando ele, ou dar um panfletinho que a gente tinha. Mas, infelizmente, o primeiro grupo não conseguiu esse contato. Passou 2 semanas e foi o nosso grupo até a União da Vitória. Aí a gente também foi lá, a gente fez ações evangelísticas, a gente fez o Stomp. Quem sabe o que é Stomp? A gente começou a fazer uma de barulhão. A gente pegou umas caixas de bateria, assim, uns tambores, a gente começou a fazer barulho. E o Jorge, ele veio por causa do barulho até a gente na praça. E daí o Jorge, ele veio com a mão dele, assim, toda inchadona. Cara, sem brincadeira, tinha uma bola de pus, de tênis, sabe, bola de tênis, na mão dele, assim, ó, uma montanha. Aí, esse cara já tinha ouvido falar do evangelho, esse cara já tinha sido ministrado pela nossa equipe, e a gente foi até ele, a gente começou a conversar, eu e o Guilherme, e daí, a gente teve umas ações não, a gente teve uma escola de cura. Aí a gente falou, vamos exercitar, né, cara? Eu olhei pro Guilherme, o Guilherme olhou pra mim, a gente falou, vamos. A gente foi. Aí a gente falou, Jorge, o que é isso na tua mão e tal? A gente fez as perguntas. Ele falou, e tal, isso daqui, não sei, acordei com isso, acredita? Falei, acredito.
Aí a gente falou, cara, a gente pode orar pela sua vida? Ele falou, sim, claro. Um cara super coração aberto, mas andarilho, tinha problema com bebidas, um monte de coisa, morava na rua, afastado da família. Enfim, fecha parênteses. A gente começou a orar pela vida dele, a gente começou a orar pela mão dele. E sério, foi muito impressionante, porque a mão dele tava tipo assim, e a gente tava com a mão em cima dele, e tinha uma bola. Aí conforme a gente ia orando, a gente sentiu aquele negócio fazer assim, ó, puf. E cara, esse cara, ele ministrou a nossa vida de uma forma que vocês não têm ideia. A cura foi tipo assim, só um detalhe. Detalhe maior foi que passaram-se meses e esse cara continuou frequentando a igreja. Passou um tempo e esse cara estava zero álcool no organismo. Infelizmente, ele veio a falecer. Mas quando eles fizeram aqueles diagnósticos, exames de sangue, e o pessoal que também conversava, conhecia ele, eles falaram, cara, o Jorge estava mais de 2 semanas sem botar uma gota de álcool na boca. E estava frequentando o culto, o pessoal de União da Vitória estava fazendo trabalho com ele. Então, sabe, esse cara me marcou de um jeito muito especial. Porque ele foi plantado por uns irmãos e a gente teve a oportunidade de fazer regar. E o pessoal lá de União da Vitória ajudou no crescimento, sabe? Então esse é um pouco do meu testemunho, um testemunho do Jorge, que é um cara que marcou nosso coração. E é isso aí. Eu não sei você, mas isso tem gerado fé no meu coração. Quando eu olho e quando eu escuto isso, eu consigo ver como o poder de Deus ele é manifesto. Como ouvir daquilo que o Senhor tem feito na vida das pessoas gera uma fé, aumenta a minha fé e me faz querer realmente que o poder do Senhor se manifeste através da minha vida. E gere, e através da minha fé eu possa gerar testemunhos. E a gente consegue ver isso na vida da multidão, naquela multidão que estava lá. Lá em Marcos 6, 38, 42, né, fala quando eles apresentam ao Senhor, eles falam, Jesus, a gente só tem 5 pães e 2 peixes. E ele fala, então ordene que eles se assentem em rancho sobre a erva verde. E eles se assentaram, repartindo de 100 em 100, 50 em 50. E Jesus, tomando os 5 pães e os 2 peixes, ele levantou os olhos aos céus, abençoou, partiu os pães e deu aos seus discípulos para que pusessem adiante. E ele repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram e ficaram fartos. Sabe, algo que eu vejo é que essa multidão, ela estava sendo antes ordenada para se retirar. Os discípulos falam, Jesus, mande que eles vão embora, porque está ficando tarde. Manda, né, vá que eles precisam se alimentar. Mas Jesus, ele falou assim, não, agora eu tenho algo para fazer. Eu já curei, eu já trouxe para eles um ensinamento. Eu quero agora fazer um milagre. E esse milagre vai ser através da fé de vocês. Porque vocês puderam apresentar aquilo que vocês tinham. Apenas 5 pães e 2 peixes. Vocês puderam apresentar aquilo que vocês achavam que era um mínimo. E eu vou, justamente através desse mínimo, eu vou fazer com que isso seja multiplicado e sustente uma multidão. E a Bíblia fala que o povo se assentou, e eu fico pensando, imaginando como a multidão. Se eu estou lá na frente, só vendo que tem só 5 pães e só 2 peixes, e o pessoal me mandando sentar, que eles vão me alimentar. Se eu estou indo sentar, é porque eu estou querendo concordar, eu estou concordando com aquilo que está acontecendo, eu estou concordando com aquele ambiente de fé, eu estou concordando com aquele ambiente da manifestação do poder de Deus. E nós precisamos, assim como essa multidão, concordar com aquilo que o Senhor está fazendo. Então, se o Senhor está mandando eu sentar, porque Ele vai me alimentar, mesmo eu vendo que só tem 5 pães, mesmo eu vendo que só tem 2 peixes, eu ainda assim vou fazer, porque a fé está me movendo a esse lugar, de confiar no Senhor. E o povo pôde se alimentar, e a Bíblia fala que mais de 5.000 pessoas, ele fala de 5.000 homens, mas isso fora mulheres e crianças, puderam se alimentar e ainda assim sobrou. E se isso não gera fé no seu coração, se isso não permite que o poder de Deus seja manifesto na sua vida, a gente precisa rever alguns conceitos. Se você
ouve esses testemunhos, o testemunho que o Bruno trouxe, de como ele se converteu, de como uma pessoa pagou o preço, de como o Gil, ele pôde exercer a fé dele, orando para aquele cara. Não só isso, ele pôde permanecer no Senhor. Ele falou que ele viveu a vida dele toda dentro da igreja. E ele pôde colher os frutos disso. E esses frutos, eles são gerados na nossa vida, conforme nós temos histórias com o Senhor, histórias de poder. E algo que eu quero que vocês entendam, que para que o Senhor se manifeste, nós precisamos gerar esse ambiente de fé. Sabe, lá em Mateus 13:58 fala que Jesus ele não pôde realizar muitos milagres na terra dele por causa da falta de fé daquelas pessoas. A falta de fé impede você de viver histórias de poder. A falta de fé, ela tenta aniquilar, ela tenta a incredulidade, ela faz com que os testemunhos na sua vida, eles percam o poder. Você não consegue testemunhar quem Cristo é na sua vida, naquilo que Ele tem feito na sua vida, para as pessoas que estão ao seu redor, porque você está permitindo com que a incredulidade entre no seu coração e você não viva essas histórias de poder. Sabe? Eu quero que vocês entendam que para muitas pessoas vocês são a mensagem, vocês são aqueles... Vocês são o exemplo do poder do Senhor. Vocês são exemplos. E nós precisamos entender que o Senhor, Ele limita o poder dele, ilimitado, somente para nos relacionar conosco, conforme a nossa fé. Então, se Deus, Ele limita o poder dele, que é ilimitado, para relacionar conosco, conforme a nossa fé, eu começo a entender que o poder de Deus precisa ser manifesto na minha vida, através da minha fé, através do meu testemunho. E o quarto ponto que eu quero falar com vocês, quarto e último ponto, que a gente vê na história de como o poder de Deus ele pôde ser manifesto, é o poder de Deus manifesto no deserto. Sabe algo que é muito interessante? Que lá em Mateus 14:15 fala que ao cair da tarde os discípulos se aproximaram dele e disseram: este lugar é deserto, tipo como se fosse novidade para Jesus, e já está ficando tarde, manda embora a multidão para que eles possam ir aos povoados comprar comida. E sabe algo que é interessante? Que ele fala sobre um lugar e ele fala sobre um tempo. E eu quero convidar você para ficar de pé. Eu quero que você fique com seus olhos fechados e você comece a pensar o lugar e o tempo que você tem vivido. Porque essa multidão, ainda que eles estivessem no meio do deserto, ainda que estivesse tarde, ainda assim o Senhor tinha algo para evidenciar na vida deles. Não tinha acabado, o Senhor não tinha só se limitado no sentido de curar, de ensinar eles, mas o Senhor tinha algo a mais para eles. O Senhor tinha um alimento, o Senhor tinha algo para trazer para eles, para alimentá-los. E talvez você esteja nesse lugar de deserto, ou talvez você esteja passando por um momento de tristeza, ou talvez você esteja olhando para essas situações e falando: o poder de Deus não se manifesta mais na minha vida. Ou eu só tenho convivido com histórias do passado, daquilo que Deus fez na minha vida, daquilo que Deus fez na minha célula, daquilo que Deus fez na minha família. E tudo isso é história do passado, é legal lembrar, mas isso não vivo mais. Ou talvez você nunca viveu isso. Talvez você nunca teve a oportunidade de viver uma história de poder na sua vida. Mas hoje, a minha oração desde o início, desde quando eu preparava essa palavra, não era somente nos trazer à nossa memória isso, mas com que a gente vivesse isso constantemente no Senhor, uma história de poder, que a nossa vida evidenciasse quem Deus é, aquilo que Ele tem feito através de mim, em mim. E sabe, o lugar que você tem vivido pode ser sem perspectiva, pode ser sem esperança, você pode estar passando pelo momento de deserto, mas eu quero que você entenda que ainda assim, mesmo no lugar deserto, mesmo estando tarde demais ao seu ponto de vista, ainda assim o Senhor tem uma história de poder para ti. Ainda assim o Senhor tem um alimento
para você. E sabe, nesse momento, o Senhor, Ele quer que você viva uma história de poder. Eu quero que você feche os seus olhos e ore comigo, porque eu creio que mesmo momentos de tristeza, mesmo no meio da unidade, mesmo se você não tem fé ou você tenha muita fé, ou no período de deserto, ainda assim, o Senhor, Ele revela o seu poder. Eu quero que você tenha isso muito claro na sua vida. Pai, nós queremos te agradecer. Te agradecer, Pai, porque mesmo no momento de deserto, mesmo no momento de tristeza, mesmo quando nós estamos em unidade, ou quando talvez eu não tenha fé suficiente, eu acho que não tenha fé suficiente, o Senhor ainda assim se move através de nós. Pai, eu oro para que realmente nós venhamos ser uma rede jovem que não só lembra de histórias de poder, mas que vivencia elas. Pai, nós oramos para que realmente o nosso coração possa ser um coração que queima pelo Senhor, um coração que está disponível para viver aquilo que o Senhor tem para nós. Pai, eu não quero somente lembrar de histórias, eu quero vivenciá-las. Eu quero vivenciar histórias de poder, Pai, histórias de cura, histórias, Senhor, de pessoas restauradas, de famílias restauradas, de pessoas que se converteram, de pessoas que reconheceram quem Tu és. Pai, eu quero orar por pessoas por pessoas enfermas e elas serem curadas. Pai, eu creio que a nossa fé como rede jovem é de nos movermos através do Seu poder, de nos movermos através do Senhor. Pai, nós oramos para que realmente o nosso coração possa ser esse, de unidade. Pai, nós queremos, assim como no dia de Pentecoste, que o Senhor veio, que o Teu Espírito Santo desceu sobre a vida deles, porque eles estavam unidos, eles estavam com um só propósito, eles estavam com um só pensamento. Pai, nós oramos porque nós declaramos que o Senhor é o nosso único pensamento, o Senhor é o nosso único motivo para viver. Pai, o Senhor é aquele que tem o nosso coração, o Senhor tem a nossa atenção, o Senhor tem os nossos olhos, o Senhor tem as nossas mãos, os nossos pés, a nossa boca, o Senhor tem tudo, Pai. E nós queremos estar sujeitos às Suas histórias de poder, às Suas histórias de poder se manifestando na nossa vida. Pai, nós Te agradecemos por isso. Nós Te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem escrito uma história de poder para nós, porque o Senhor tem histórias de poder para nós vivermos ainda hoje. Eu creio nisso, Pai. Sabe, eu quero perguntar, porque eu creio que talvez você não tenha vivido essas histórias de poder porque você não teve uma oportunidade de conhecer aquele que é o dono de tudo isso, aquele que tem todo o poder em suas mãos. Talvez você até conhece, já viveu essas histórias de poder, você já teve lembranças dela, mas hoje você se encontra num caminho onde simplesmente elas não fazem mais sentido. Sabe, eu queria que você levantasse as suas mãos se você é aquele que nunca viveu essas histórias de poder e você quer hoje tomar uma decisão de conhecer, de se entregar ao Senhor, de se entregar àquele que multiplicou pães e peixes para uma multidão faminta, por aquele que teve compaixão daquelas pessoas mesmo no momento de luto. Eu quero que você levante as suas mãos se você se identifica como essa pessoa, ou talvez você quer se reconciliar com o Senhor. Se você sente isso, fica à vontade para levantar suas mãos. Amém. Sim. Quero convidar você que levantou a sua mão a vir aqui na frente. Se quiser, pode vir com seu amigo, não tenha vergonha. Eu creio que o Senhor, Ele tem algo para essa noite, Ele tem algo para a sua vida. Pode vir aqui. Não precisa ter vergonha. Tenho certeza que todos que estão aqui já tomaram essa decisão. Qual é o seu nome? Caio. Legal. Sabe, o Caio, ele tomou essa decisão. E eu tenho certeza que hoje o Senhor está escrevendo uma história de poder na sua vida. Sabe, Caio, eu quero que você abra suas mãos e ore comigo. Repita bem em alto o sinal
esse sinal de mãos abertas é justamente mostrando que o seu coração está aberto. Repete comigo: Senhor Jesus, eu te reconheço como o único e suficiente Salvador. Eu quero viver histórias de poder na minha vida. Eu quero que o Senhor seja o meu Deus e eu me submeto ao Senhor, em nome de Jesus. Caio, olha aqui pra mim rapidinho. Igual eu falei que o poder de Deus, ele se manifesta na nossa vida através da unidade. Quero que você vire para trás e você veja a nova família que o Senhor te deu. Você não está sozinho. Pode virar. Deixa eu ver quem está ali. Quero que você acompanhe. Ali a gente tem uma placa: seja bem-vindo à família de Deus. A gente vai conversar contigo, entregar um presentinho. Sabe, algo que eu quero fazer agora nesse momento é deixar aqui o púlpito aberto, aqui a frente aberta, para que, se você se identificou com algum desses pontos, talvez você só viveu no passado histórias de poder e hoje o Senhor quer marcar a sua vida, eu quero que você venha aqui na frente. Você tem a liberdade, ou talvez você está passando por um momento de tristeza e achando que o Senhor não pode se revelar através dele, mas eu quero que você saiba que o Senhor ainda assim tem algo para você. Ou talvez você está vivendo um momento de deserto, mas ainda assim o Senhor tem algo para ti. O pessoal vai estar ministrando aqui, e eu creio que durante esse processo, durante esse tempo, eu quero que você esteja com o seu coração aberto, atento àquilo que o Senhor está fazendo. Não deixe que as coisas externas tentem te abalar, mas estejam atentos. O Mestre está passando. Quem quer encontrá-lo no outro lado? Quem quer encontrar o Mestre para receber cura, para receber instrução e para receber alimento? Está aberto.